Você já sentiu como se suas orações estivessem sendo engolidas por um silêncio absoluto? Aqueles momentos onde a voz interna que antes soava cheia de confiança, agora parece um sussurro, fraco e quase irreconhecível. Essa sensação de falar para o vazio, de clamar por respostas e encontrar apenas o eco de suas próprias palavras, é algo que muitos de nós enfrentamos. E quando esse silêncio se prolonga, ele começa a corroer a alma de uma maneira que você não consegue expressar para ninguém. Não são apenas as palavras que se perdem no silêncio, mas também a confiança, a esperança e às vezes até a vontade de continuar. Há uma dor profunda que vem do silêncio, não é uma dor física, mas uma dor emocional e espiritual que fere de forma invisível. Ela não se vê, mas ela consome por dentro. Você sente como se estivesse se afundando em um mar de dúvidas, tentando desesperadamente alcançar alguma coisa, qualquer coisa, que te traga alívio. Mas o silêncio permanece inquebrantável. Deus, que antes parecia tão perto, agora parece tão distante. E quanto mais você clama, mais ele parece se afastar, e isso te destrói por dentro. Não fisicamente, mas emocionalmente. À medida que o tempo passa e o silêncio persiste, você começa a se perguntar: será que ele me esqueceu? Será que algo de errado aconteceu comigo? Por que estou sendo ignorado? Essas questões começam a se formar dentro de você, gerando um vazio ainda maior. Esse silêncio que inicialmente parecia ser um simples intervalo, começa a parecer uma barreira intransponível. O que você mais precisa é de consolo, de respostas, e tudo o que você encontra é mais silêncio. Isso dói. Você começa a duvidar não apenas de sua fé, mas de si mesmo. Mas essa dúvida não é nova. Ela começa a surgir nas horas mais sombrias, quando você está sozinho, sentado com seus pensamentos e perguntas. Em vez de respostas, você encontra apenas mais silêncio. E com isso, a sensação de abandono aumenta. O que antes parecia uma caminhada cheia de propósito e significado agora se transforma em uma jornada sem rumo, quando a tristeza não é mais apenas uma sensação, mas uma presença constante que te suga a cada momento. Você começa a se perguntar se vai sobreviver a isso. Você tenta manter a fé, tenta continuar orando, mas as palavras começam a perder sentido. Você já não sabe mais o que está pedindo, porque não tem mais forças para acreditar que algo vai mudar. O sofrimento é uma experiência humana que todos nós enfrentamos, mas quando ele é longo e contínuo, começa a moldar a maneira como vemos o mundo. Você começa a se questionar sobre tudo, sobre sua fé, sobre as promessas de Deus. O que aconteceu com a certeza de que Ele está com você? Você olhou para os céus e esperou uma resposta, mas recebeu apenas o silêncio. O vazio parece se expandir a cada dia. Não há mais espaço para a esperança, e a fé começa a escorregar pelas frestas da sua dúvida. A pergunta se torna uma constante na sua mente: onde está Deus quando mais preciso dele? Você pensa sobre tudo o que aprendeu até agora, e começa a se perguntar se talvez em algum ponto da sua jornada, você tenha cometido um erro. Será que você fez algo que afastou Deus de você? Será que ele já não está mais interessado em te ajudar? Será que suas orações nunca foram ouvidas? Essas dúvidas se acumulam, pesando mais e mais à medida que o silêncio se prolonga. O silêncio de Deus, que inicialmente parecia um simples intervalo na sua vida, agora é algo muito maior e mais perturbador. Não é mais uma pausa, é uma distância, um abismo, uma lacuna entre o que você acreditava e o que você vive agora. Cada momento em que você olha para o céu e não encontra resposta, esse abismo se amplia, e o pior é que o silêncio não apenas perturba sua alma, mas começa a moldar seu coração. Você começa a se tornar mais frio, mais distante, mais cético. A dor começa a se transformar em um peso, algo que você carrega a cada passo, mas você não sabe mais como se livrar disso. Você tenta lutar contra esse sentimento, mas ele parece ser mais forte do que qualquer fé que você ainda tenha em algum momento da sua jornada. Você chega a um ponto onde a luta não é mais com os outros ou com o mundo à sua volta. A luta agora é com você mesmo. Você começa a se perguntar por que está fazendo o que está fazendo. Você começa a se questionar sobre sua própria fé, sobre tudo o que aprendeu e acreditou até então.
O que é a fé se ela não pode te sustentar nos momentos mais difíceis? O que é a fé se ela se dissolve quando você mais precisa dela? Você tenta continuar orando, tentando manter alguma conexão com o divino, mas as palavras começam a se tornar cada vez mais vazias. Você clama, você grita, mas nada acontece. O silêncio é tão pesado que você começa a se perguntar se vale a pena continuar. As orações parecem se perder no espaço, como se caíssem em um buraco sem fundo. Nesse momento, algo muito importante acontece. A fé começa a se redefinir. A fé verdadeira não é aquela que se baseia apenas em respostas rápidas ou milagres. A fé verdadeira é a que se mantém firme quando o céu está em silêncio. A fé verdadeira é aquela que persiste mesmo quando tudo parece estar desmoronando, e mesmo assim, ela continua, silenciosa e firme, com o coração cheio de dúvidas, mas com a decisão de continuar acreditando, mesmo sem ver. Você começa a perceber que a fé não depende de sua capacidade de entender, mas de sua disposição de confiar. A verdadeira fé é aquela que não se rende diante do silêncio. Ela continua mesmo quando o desespero tenta tomar conta, quando a dor é insuportável e a esperança parece desvanecer. E talvez por mais difícil que seja, essa é a maior prova de fé, não abandonar a confiança em Deus, mesmo quando Ele não responde. Com o tempo, você começa a perceber que o silêncio não é necessariamente um castigo. Ele não é um sinal de que Deus te abandonou. Ao contrário, é uma oportunidade para crescer. O silêncio de Deus é um espaço onde Ele te ensina a confiar nele de uma maneira mais profunda. Ele te ensina a crescer na espera, a esperar sem entender, a crer sem ver. O processo de transformação não é rápido. Ele leva tempo. O silêncio de Deus exige paciência, exige perseverança, mas à medida que você se entrega a esse processo, você começa a perceber algo incrível. A dor que parecia tão insuportável começa a ser suavizada, não porque ela tenha desaparecido, mas porque você começa a vê-la com outros olhos. Você começa a entender que a dor não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. Ela não é algo que você deve evitar, mas algo que você precisa atravessar para alcançar uma fé mais sólida. No silêncio, Deus não está ausente. Ele está te ensinando a ouvir, a esperar, a confiar. Ele está te preparando para algo maior, e você começa a perceber isso. O silêncio não é o fim da sua história. Ele é o começo de uma nova fase, uma fase onde sua fé será mais forte, mais madura, mais capaz de suportar as adversidades da vida. À medida que você vai se entregando mais ao silêncio, algo começa a se desenrolar dentro de você. A fé, que parecia ter desaparecido, começa a voltar. Mas essa fé agora é diferente. Ela não se baseia mais em respostas rápidas ou milagres visíveis. Ela se baseia em uma confiança mais profunda, uma confiança que não precisa ver para acreditar. O silêncio de Deus começa a ser visto de uma maneira nova. Ele não é mais uma ausência, mas uma presença silenciosa, uma presença que te sustenta, te transforma e te fortalece. O silêncio de Deus é, na verdade, um abraço. Ele é o espaço onde Deus te chama para confiar, para esperar, para acreditar. Ele não precisa falar para você ouvir. Ele não precisa agir para você sentir sua presença. Agora, você percebe que a verdadeira fé não é sobre entender tudo, mas sobre confiar, mesmo quando não entendemos. A fé verdadeira é aquela que não exige explicações, mas que continua acreditando, mesmo quando não há respostas. E essa fé te leva a um lugar de renascimento, onde você encontra uma nova força para continuar, e então, você começa a entender o silêncio de Deus foi uma bênção, não um castigo. Ele te chamou a um lugar de confiança, de paciência, de entrega. Você começa a perceber que o silêncio não foi uma ausência de Deus, mas uma oportunidade de crescer, de aprender a confiar, de aprender a ser forte. A fé que você encontra no silêncio é uma fé que não depende de respostas rápidas. Ela depende de confiar em Deus, mesmo quando você não vê o caminho à frente. Ela depende de acreditar que mesmo no silêncio, Ele está com você. O sofrimento que você atravessou, o silêncio que você experimentou, te prepararam para um amor mais profundo, mais forte, mais resiliente. E quando a dor finalmente se acalma e o silêncio se desfaz, você se vê com uma fé mais forte, mais profunda, mais capaz de enfrentar o que quer que venha. O silêncio de Deus, que antes parecia uma ausência,
agora se revela como a presença mais profunda e transformadora. Depois de enfrentar o silêncio de Deus por tanto tempo, você chega a um ponto crucial, uma bifurcação. A dor ainda é intensa, mas a decisão de continuar já não é mais sobre entender, mas sobre persistir. Mesmo que você não compreenda as razões de sua luta, mesmo que a dor ainda te consuma, você começa a perceber que parar não é uma opção, não porque tudo esteja bem, mas porque o simples ato de continuar já é um testemunho da sua fé. A fé não exige respostas claras, ela exige confiança, e confiança é algo que se constrói nos momentos mais difíceis. O mais doloroso é não ter as respostas que você tanto procura, mas continuar caminhando mesmo assim. É quando você percebe que a caminhada não é sobre ter todas as respostas, mas sobre ter coragem para seguir em frente, mesmo quando não há luz no fim do túnel. Essa é uma verdade profunda. Continuar é uma escolha que muitas vezes precisa ser feita repetidamente. Você começa a encontrar força nas pequenas vitórias. O fato de não ter desistido hoje, de ter levantado pela manhã, de ter dito uma oração, mesmo que apenas de forma automática. Às vezes, a jornada não exige grandes saltos de fé, mas simples passos diários, cada um deles uma vitória contra a dúvida. Esses pequenos passos vão acumulando, e você começa a perceber que está caminhando em direção a algo maior, embora não saiba o que é exatamente. À medida que você decide seguir em frente, a transformação começa. Não é uma transformação visível, mas interna. É um processo delicado, muitas vezes imperceptível, onde sua fé começa a ser refinada como ouro no fogo. Você ainda tem dúvidas, você ainda sente o peso da dor, mas algo em seu coração começa a mudar. A confiança em Deus começa a ser mais sólida, não porque as circunstâncias mudaram, mas porque ao longo do caminho você aprendeu a descansar na soberania de Deus. Você começa a entender que o silêncio de Deus não é uma rejeição, mas uma oportunidade de confiar sem ver. O processo é longo e difícil, mas há algo bonito que começa a se formar dentro de você, uma paz profunda, uma paz que não vem das circunstâncias externas, mas de algo que é mais forte do que os sentimentos temporários. É a paz da aceitação, a paz de saber que mesmo sem entender tudo, você pode confiar que Deus está fazendo algo maior através da dor. A dúvida ainda aparece de vez em quando, como uma nuvem passageira, mas agora você entende que a dúvida não é o oposto da fé. A dúvida pode coexistir com a fé. Você pode duvidar, e ainda assim, confiar. A fé verdadeira não depende da ausência de dúvidas, mas da decisão de confiar mesmo quando as dúvidas estão presentes. E neste momento, você começa a perceber que esse é o verdadeiro crescimento espiritual, não é a ausência de dificuldades, mas a presença de Deus no meio delas. Quando a dor começa a diminuir, você percebe que o silêncio não é mais um fardo, mas um espaço sagrado, um lugar onde você aprendeu a se encontrar com Deus de uma maneira nova. O silêncio, que antes parecia uma ausência, agora é visto como um campo fértil onde a fé cresce. Deus que parecia distante, agora está mais presente do que nunca, não por palavras, mas pela sua presença silenciosa. Você começa a sentir uma paz interior, uma sensação de que mesmo no meio do sofrimento, você foi fortalecido, e essa paz não vem das circunstâncias, ela não vem de uma resolução imediata do seu sofrimento, ela vem de algo mais profundo, a confiança em Deus, mesmo quando Ele não responde da maneira que você espera. A fé agora não é mais sobre encontrar respostas rápidas, mas sobre descansar em sua vontade, confiar que Ele está trabalhando em você, mesmo quando você não vê ou entende. Essa paz interior não significa ausência de dor, não significa que o sofrimento tenha desaparecido, mas significa que você começa a entender que a dor tem um propósito. Ela não é uma punição, mas uma oportunidade de crescimento. Ela é o terreno onde a fé é cultivada, onde a esperança é renovada, e de alguma forma, você começa a ver o sofrimento de uma perspectiva nova, não como algo a ser evitado, mas como algo que molda sua jornada espiritual, tornando-a mais forte, mais resiliente. Chega um ponto em que a fé começa a se estabilizar, ela não é mais tão instável, tão vulnerável ao caos emocional, ela começa a ser algo mais forte, algo que não depende das circunstâncias externas, mas de algo que é sustentado pela confiança no caráter de Deus. O silêncio de Deus,
que antes parecia um castigo, agora se revela como um caminho para um conhecimento mais profundo de sua soberania. A verdadeira fé não é uma fé que espera respostas fáceis, ela é uma fé que continua confiando mesmo na ausência de respostas. A fé verdadeira não depende da ausência de sofrimento, ela se baseia na certeza de que mesmo no sofrimento, Deus está trabalhando, Ele está usando cada dor, cada momento de silêncio, para moldar você de uma maneira que você não pode entender agora, mas que fará sentido no futuro. Você começa a entender que a verdadeira fé não exige milagres visíveis para existir, ela é alimentada pela confiança que cresce nas dificuldades, pela confiança em saber que Deus nunca está ausente, mesmo quando ele se cala, e à medida que sua fé começa a amadurecer, você percebe que a jornada de silêncio e dor foi a fundação para uma confiança mais profunda em Deus. Agora, você se vê em uma nova fase. O sofrimento não desapareceu, mas você aprendeu a olhar para ele de uma maneira nova. Você aprendeu a ver a dor não como um obstáculo, mas como um instrumento de transformação espiritual. Você começa a entender que Deus não estava calado porque te abandonou, mas porque Ele estava fazendo algo maior dentro de você. Ele estava preparando você para um amor mais profundo, mais fiel, mais constante. O silêncio de Deus, que antes parecia a ausência dele, agora é visto como um espaço onde ele te ensina a confiar mais profundamente. Você entende que ele não precisa dar respostas rápidas ou fazer milagres para mostrar o quanto te ama. O simples fato de você estar aqui, ainda acreditando, ainda esperando, ainda confiando, já é um milagre em si. A fé que você encontrou, a paz que você alcançou, não vem de circunstâncias favoráveis, mas de uma confiança mais forte, uma confiança que é alimentada pelo silêncio. Essa fé que você agora possui é mais profunda, mais rica, mais madura. Ela não se baseia nas promessas de felicidade imediata ou de respostas fáceis. Ela se baseia na confiança em Deus, no conhecimento de que Ele está no controle, que Ele está trabalhando, mesmo quando não vemos. Após os momentos de dor profunda, após a luta contra o silêncio e a dúvida, algo começa a se acender dentro de você. Não é uma chama grande e repentina, mas uma pequena luz. Algo sutil, mas incrivelmente poderoso. É como se o fardo da dor, por mais intenso que fosse, tivesse deixado em você uma semente de paz que começa a germinar. A paz não surge do entendimento imediato de tudo o que aconteceu, nem da resposta para todas as perguntas que você fez durante sua caminhada. Ela surge da confiança renovada, não a confiança em ter todas as respostas, mas a confiança em continuar caminhando, sabendo que Deus ainda está presente, mesmo no silêncio. Essa paz começa a preencher o espaço que antes era ocupado pela angústia, pela dúvida e pelo desespero. Você começa a perceber que a vida não é sobre entender todos os mistérios de Deus, mas sobre confiar nas suas promessas e na sua presença, mesmo quando tudo ao redor parece estar em silêncio. E então, você entende que o silêncio de Deus não foi uma punição. Ele não estava te abandonando. Ele estava esperando que você crescesse, que você aprendesse a confiar sem ver, a acreditar sem provas visíveis. Deus nunca se calou. Ele sempre esteve lá, apenas em uma forma diferente da que você imaginava. O silêncio era o reflexo de um amor profundo, um amor que não exige respostas rápidas, mas que te sustenta de uma maneira que você só pode compreender com o tempo. Ele não foi um castigo divino, mas uma ferramenta para transformar sua alma. Deus, que parecia ausente no início, estava na verdade trabalhando em você de uma maneira profunda e invisível. O sofrimento foi a ferramenta usada para te purificar, para te fortalecer e para te preparar para algo maior. Você começa a entender que a dor, o silêncio e as dificuldades fazem parte de um processo divino de crescimento espiritual. Eles não são aleatórios, nem são algo que você deve temer. Eles são um meio pelo qual Deus te molda. Cada batalha que você enfrentou, cada dúvida que você teve, foi usada para refinar sua fé e para aproximar você de Deus de uma maneira mais íntima. É nesse processo de entendimento que você começa a perceber o propósito divino. Deus não apenas responde a nossas orações de maneira direta ou imediata. Às vezes, Ele nos leva a um lugar onde a fé precisa ser desenvolvida sem a necessidade de milagres evidentes. Ele quer que você cresça no desconhecido, que você aprenda a confiar nele em meio ao silêncio, em meio à escuridão. E quando você chega nesse entendimento, percebe que Deus nunca esteve ausente. Ele estava trabalhando nas entrelinhas, nos detalhes, nas pequenas mudanças internas que você não percebeu enquanto estava imerso no sofrimento. Deus estava lá o tempo todo, te guiando por meio da dor para um lugar de compreensão
compreensão mais profunda, com a dor agora atrás de você, mas não esquecida, você começa a refletir sobre como foi moldado por tudo que passou. A pessoa que você era antes da dor, não é a mesma pessoa que você é agora. A dor, o sofrimento, o silêncio, tudo isso foi o processo de refinamento que te levou a uma fé mais sólida, mais resistente. Agora, a fé que você tem não é mais superficial, ela não depende de circunstâncias favoráveis ou de milagres visíveis. Sua fé foi forjada no fogo da adversidade, e por isso ela é mais forte, mais verdadeira. Você começa a valorizar a quietude divina. Antes, você via o silêncio de Deus como um abandono, mas agora você vê como uma oportunidade de crescimento espiritual. Você entende que Deus não é um Deus de respostas rápidas, mas um Deus de processos profundos, onde cada etapa de sofrimento é uma chance de se aproximar dele de uma maneira mais íntima. Sua fé agora não é mais uma fé de crianças, que exigem provas, mas uma fé de adultos espirituais, que compreendem que mesmo quando tudo parece silencioso, Deus está trabalhando. Agora, você começa a ser uma fonte de força para os outros. Sua experiência de superação, seu entendimento de como crescer na dor, se torna algo que você compartilha com aqueles ao seu redor. Sua jornada não foi apenas para seu próprio crescimento, mas para que você possa ajudar outros a ver a beleza da fé, mesmo quando a dor parece insuportável. E finalmente, a luz começa a brilhar novamente, mas de uma forma que você nunca imaginou. Não é uma luz que dissipa toda a escuridão, mas uma luz que brilha dentro de você. Ela não vem de fora, de circunstâncias ou de milagres imediatos. Ela vem do entendimento de que mesmo na escuridão, Deus estava sempre presente, sempre te guiando, mesmo sem você perceber. Agora, você reconhece a presença de Deus em todos os momentos. Ele não está apenas nas orações e nas respostas, mas também no silêncio, nas dificuldades, nas quedas e nas vitórias. A presença de Deus é algo que transcende as palavras, que vai além dos milagres visíveis. Ele está em cada respiração, em cada momento de confiança que você escolheu ter mesmo quando não havia explicação. Ele está na jornada, não apenas no destino final. Você começa a se perguntar, Deus sempre esteve aqui, Ele sempre esteve em cada passo que dei, e agora, eu posso vê-lo, não com os olhos, mas com o coração. O silêncio de Deus, que antes era um vazio, agora é uma presença viva, que te acompanha todos os dias. O sofrimento, que antes parecia tão grande, agora é apenas uma parte da caminhada, uma caminhada que, apesar das dificuldades, te trouxe para mais perto dele. Ela não é uma paz que se baseia em circunstâncias externas, mas uma paz que se baseia no processo de confiar em Deus, mesmo quando não há respostas rápidas, mesmo quando não há uma explicação imediata para o que você passou. Você entende que Deus está em todo o processo, e esse processo, por mais doloroso que tenha sido, foi necessário para que você fosse moldado, fortalecido e preparado para uma fé mais madura e mais verdadeira. A dor e o sofrimento agora são parte do seu testemunho. Eles não são algo que você deseja para si ou para os outros, mas são parte da jornada que te levou a um entendimento mais profundo de Deus. E com isso, você encontra uma nova força, uma nova esperança e uma nova confiança que não se baseia em milagres rápidos ou respostas fáceis, mas na soberania de Deus e no seu amor constante.